Vamos ler em Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, do versículo 1 ao 16. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqui nós vemos citados vários exemplos de fé e nós podemos ver que maravilha, né? Deus se manifestando ao homem. A fé é algo que vem de Deus e dá a capacidade ao homem de entender aquilo que é de Deus. Nós vemos esse versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Uma coisa muito simples para nós que cremos. O homem sem Deus não sabe de onde o mundo veio, nem para onde vai. E pela fé, nós temos certeza disso. Essa manifestação de Deus nos capacitando a entender que Ele é Deus Criador. E nessas passagens que nós vamos ver aqui de vários homens em que Deus manifestou, nós podemos ver esse caráter para nós, né, são vários, que nós hoje desfrutamos de todos eles. Primeiro, conhecendo a Deus como Criador. E isso para nós é um gozo, nós sabemos, dos planos de Deus. Que Ele criou o homem, que Ele abençoou o homem, que Ele salvou o homem. Depois nós vamos ver
no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós podemos ver esse caráter também de um Deus salvador desse sacrifício de Cristo. E nós podemos nos consolar, nos regozijar nessas faces que nós conhecemos de Deus. Essa preciosidade de Abel conhecer o pensamento de Deus e ir lá oferecer um sacrifício. E nós conhecemos esse sacrifício. Hoje nós podemos ter paz com Deus por esse sacrifício de Cristo. E nos alegramos, de lembrar da sua morte, e que isso glorifica a Deus também. Como adoradores, podemos estar na presença de Deus. O versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi um homem que não passou pela morte. O fim desse mundo é a morte. Mas nós não estamos esperando a morte. Nós esperamos a vinda do Senhor a qualquer momento. A palavra nos fala, num piscar de olhos, nós seremos transformados. E aqui um outro caráter, ou outra manifestação daquilo que Deus revelou para nós. Nós estamos nesse mundo esperando o Senhor. É essa a esperança do cristão. Nós não estamos esperando algo acontecer na nossa vida, Embora todos tenhamos planos, ou se o Senhor não vier, pensamos em algumas coisas para nossas vidas, mas o que deve ter o primeiro lugar na nossa vida é a esperança da vinda do Senhor. Ele deve ser esse alvo para nós. E é maravilhoso nós vermos que Deus tem poder sobre a morte, de que nós esperamos não passar pela morte. E essa esperança é bendita para nós. Depois nós vemos Noé, no versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Noé, divinamente avisado. Nós vemos Deus cuidando de nós. Nós estamos num estado caído. Nós vemos à nossa volta, vemos em nós essa queda, essa natureza caída. Interessante esse cuidado que Deus tem com cada um de nós. Ninguém vai cair sem ser avisado. Deus sempre nos avisa. Ele tem cuidado de nós. E aqui há essa demonstração desse cuidado de Deus nas nossas vidas, em Noé, falando que ele, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Nós também podemos provar desse cuidado de Deus e devemos aceitar esse cuidado.
é importante nos nossos exercícios nós aceitarmos esse aviso de Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele nos ama. Está escrito, né? Não vos deixarei, nem vos desampararei. Então, que possa haver confiança em nós a cada dia de que o Senhor está cuidando de nós, que Ele não vai nos deixar. Depois o versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Esse é um estado que deveria ser normal para nós cristãos. Obedecer simplesmente a palavra de Deus. A fonte é uma fonte de bênção para nós, confiarmos naquilo que Deus fala e obedecermos. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de amor, que é um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e podemos confiar plenamente nele. E esse exercício de fé de Abraão é um exercício para nós diário também, de obedecermos. E fala no final do versículo, e ele saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. E isso é o que importa para nós. Nós estamos apoiados em Deus, não no que nós estamos buscando. Deus deu um filho para Abraão, Isaque, e depois pediu para que ele sacrificasse Isaque. E Abraão não reteve o seu filho. Ele fala, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece em sacrifício. E ele foi de manhã cedo para sacrificar o filho. Essa continuidade da fé, de manter os olhos em Deus, é algo precioso, né, nesse exemplo de Abraão, de que ele não se apegou naquilo que Deus tinha dado a ele, mas ele continuou olhando para Deus e apegado a Deus. Deus tinha dado o filho e Deus pediu, e ele prontamente fez como Deus tinha pedido. Depois o versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Nós não somos desse mundo, não temos aqui uma morada permanente, aqui não é a nossa pátria, e em breve nós estaremos na nossa pátria eterna. E fala que Abraão habitou em cabanas na terra da promessa, porque ele esperava uma outra cidade. E isso nos fala também de nós não fazermos os nossos planos para esse mundo. A maioria é jovem, né? Tem planos, mas os nossos planos, como foi falado já nas reuniões, não devem ser para esse mundo. Se nós começarmos desde jovens a fazermos os planos para esse mundo, como fala, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O nosso grande tesouro está
depois dessa vida, quando não tivermos mais a carne, quando pudermos contemplar o Senhor plenamente, sem pecado, lá devem estar os nossos olhos. E tudo que fizermos aqui deve ser com esse princípio, de os nossos olhos estarem não nesse mundo, mas fora daqui. Versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Algo que era impossível ao homem, para Deus não é. Deus tem o poder além daquilo que o homem pode, do que a própria natureza pode. E nisso também nós devemos descansar de que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. Os nossos olhos não devem se limitar àquilo que a gente consegue ver ou àquilo que a gente enxerga ou entende, mas sim vermos com os olhos de Deus, que Deus olha de outra maneira. E muitas vezes em nossas vidas nós olhamos para as circunstâncias e não dá. Mas não é isso que é colocado diante de nós. Um ventre já amortecido, Deus fez com que ali houvesse vida e concebeu. E maravilhoso para nós também descansarmos nesse poder de Deus, que Deus pode fazer além do que nós entendemos. Nós não devemos trazer Deus, rebaixá-lo ao nível dos nossos pensamentos, mas sim deixar que Ele conduza as coisas conforme o pensamento dEle. E se nós não entendemos, que a gente espere, mas não tire conclusões. Nós somos prontos para tirar conclusões, para falar, para achar, mas nós devemos calar e esperar, deixar Deus. Ele sabe o próximo passo. Nós não sabemos e não devemos querer descobrir. Então mostra em Sara esse poder de Deus fazer as coisas segundo os pensamentos dele, segundo o tempo dele. Depois, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Nós vemos o John Kemp, ele fica meio perdido no nosso meio, porque não tem como, não fala a nossa língua, não tem como se comunicar, fala com um, fala com outro, mas não tem liberdade. Por quê? Porque é um estrangeiro. E assim devemos ser nós aqui nesse mundo. Nós somos estrangeiros, nós não somos desse mundo. Nós não vamos nos sentir bem aqui nesse mundo. Quem está esperando se sentir bem aqui nesse mundo, e nós muitas vezes queremos isso, um emprego melhor, saúde, família, casar, filho, trabalho, dinheiro, parece que vai acertar a nossa vida, mas não vai. Aqui nós vamos sofrer nesse mundo, estamos sofrendo. Em Romanos fala, que
Até mesmo aqueles que têm as primícias do Espírito gemem. Aí nós gememos aqui nesse mundo porque aqui não é a nossa pátria. Mas temos um grande gozo de sabermos onde está a nossa pátria, qual é a nossa pátria. E que em breve estaremos lá. Como fala o final, versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Nós desejamos estar nesse lugar. Esse é o estado nosso, não de querer melhorar aqui, mas de desejar estar na nossa pátria eterna. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A nossa cidade está preparada. Tudo está pronto. Só estamos esperando a vinda do Senhor. Vamos dar graças?